Então, para concluir, apesar de toda a diversidade, apesar de toda a pequenez numérica das organizações trotskistas, né, que são muitas, né, que são muito fragmentadas e que colocam para si tarefas que parecem impossíveis de se realizar a maioria da humanidade, os trotskistas permaneceram organizando os trabalhadores e insistindo que não há outra forma de mudar o mundo senão construindo o Partido da Revolução. E esse Partido da Revolução se chama Quadro Internacional. Obrigado. Então, agora nós vamos abrir as inscrições do bloco de cima. Já estou aqui colhendo, né, os inscritos. E aí depois a gente passa a palavra, né, para os palestrantes. Então, as inscrições estão abertas. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a aula, né, dos professores brilhantes e contextualizar para os dias de hoje, né? Aí se falava da teoria da revolução permanente. E hoje a gente vive o capitalismo assim, com todo vapor, apesar de estar lá embaixo, contraditoriamente, mas ele está em todo vapor. Né? E assim, eu não vejo assim, os trabalhadores não estão organizados, né? Porque essa revolução permanente passa por uma organização, como você colocou, da classe operária. A gente tem os sindicatos que os trabalhadores dizem, alguns deles inclusive, que esses sindicatos nem sequer se representam eles. Né? Eu conversando com os terceirizados daqui, eles não sabem nem quem são os sindicatos dele, quem é realmente o representante do sindicato dele. Aí eu queria que vocês fizessem um comentário trazendo para hoje os limites, né, de se fazer essa revolução permanente tão necessária, né, porque é uma necessidade, e ao mesmo tempo contraditoriamente tão boicotada pelo sistema que nega totalmente a revolução. É muito pelo contrário, que defende o capitalismo como se fosse nunca mais ele morresse. Como intransformável, né? como se não fosse um construto social. Então, eu queria que um comentário bem para a contextualização. Quais são os nossos limites hoje, né, de se ter a teoria, né, de pôr em prática a teoria da revolução permanente? Tem ninguém inscrito para esse primeiro bloco. Se não há inscrito desse bloco, a gente vai devolver a palavra. Você começa? Bom, ver se aqui com vocês, né? Como você tem uma questão muito importante, independentemente da necessidade da revolução permanente, o Brasil é um país, né, que ainda não cumpriu tarefas democráticas, né, isso é óbvio, é perceptível, né, não fez sequer reforma agrária. Né, então, há tarefas da revolução do Brasil que passam por essa dimensão democrática e, portanto, que ainda não é socialista. Mas para qualquer trotskista, quando se fala em reforma agrária, você pensa logo na revolução permanente, pensa no programa de transição. Né? Reforma agrária é uma bandeira limitada, mas há circunstâncias que a reforma agrária pode ser a mais revolucionária das bandeiras. Eleições é uma bandeira extremamente limitada, mas uma circunstância que é a ditadura, defender eleições pode ser o ato mais revolucionário que você pode ter. Isso é dialético. Né? Os trotskistas compreendem isso como elementos da dialética do desenvolvimento histórico e do desenvolvimento das consciências. O Partido Bolchevique, no curso da Revolução na Rússia, era um partido minoritário. Ele tinha, Lenin dá os dados lá no esquerdismo do ex-infantil comunismo, ele tinha 15 mil membros. O Partido Bolchevique, quando estoura a Revolução de Fevereiro, não tem sequer a sua principal liderança dentro da Rússia, que é o próprio Lenin. Tinha lá membro do Comitê Central, tal, condições muito adversas, era um partido minoritário, com pouca penetração na classe operária. Num curto espaço de tempo, esse partido conseguiu construir uma efetividade
efetividade prática e um processo de intervenção social e política no país, que deu, depois de agosto, a possibilidade do Partido Bolchevique ser maioria nos principais organismos da Revolução Russa. Então, nenhum revolucionário deve se abater se a maioria dos trabalhadores estão alheios à revolução. Nos processos revolucionários, o desenvolvimento da consciência faz experiências que permitem essa consciência de se desenvolver em poucas semanas, em poucos meses, aquilo que levaria 10, 20 anos para se desenvolver. Ninguém se torna marxista apenas ouvindo um marxista falar, mas nada como a greve para introduzir nos trabalhadores a necessidade de fazer a luta. A maioria dos nossos companheiros do comando de greve tem nenhuma noção do que é o marxismo, mas são extremamente bravos companheiros, estão ali dispostos e são abnegados companheiros dispostos a tudo. Claro, nós estamos vivendo um processo revolucionário, a greve é importantíssima, mas não é um processo revolucionário. Num processo revolucionário, um partido com características do Partido Bolchevique pode se multiplicar e em poucos meses se transformar na maioria. Quando Lenin volta em abril, os bolcheviques são minoria dos principais organismos. Depois de agosto, depois da derrota da contra-revolução de Kornilov, os bolcheviques passam a ser maioria dos sovietes. E é por isso que Lenin chama todo o poder aos sovietes. E a Revolução de Outubro é uma revolução dos sovietes, não é uma revolução dos bolcheviques. É uma revolução dos sovietes. Os bolcheviques dirigem os sovietes e propõem os sovietes a tomada do poder. Mas são os sovietes formados por bolcheviques, por mencheviques, por anarquistas, por membros de organizações variadas, que estão ali nos sovietes que vão tomar o poder. Como a maioria dos sovietes é formada por bolcheviques, os sovietes tomando o poder vai dar a maioria do poder aos bolcheviques. Então esse processo de desenvolvimento das consciências é uma coisa que é impressionante quando a gente vê no curso das revoluções. A Rússia, se fôssemos comparar o Brasil, a quantidade de analfabetos na Rússia, veja, em novembro de 1917, quando há uma eleição na Rússia, depois da Revolução de Outubro, quando há uma eleição na Rússia, em novembro de 1917, uma eleição que já tinha sido convocada para formar a Assembleia Constituinte, que tinha sido a bandeira dos bolcheviques no início, quem ganha a eleição em novembro de 1917 são os partidos que tinham sido apoiados no poder. O partido que ganha a eleição é o Partido Socialista Revolucionário, que tinha sido derrubado em 25 de outubro de 1917. Compreende isso? Então, a revolução se dá em outubro e em novembro tem eleição e o partido que é eleito é o que tinha acabado de ser tirado do poder porque não tinha dado consequência à revolução. Indo para trás, em 1871, quando da Comuna de Paris, tem também eleição. Nos 72 dias da vida comum, tinha eleição marcada. Os partidos que ganham as eleições são os partidos legitimistas, são os partidos mais reacionários da França. Porque os processos políticos têm diferenças de níveis entre a cidade e o campo, entre os setores organizados e os desorganizados. A direção política da revolução é o que importa. E neste caso, o atraso do proletariado no Brasil, da classe trabalhadora no Brasil, tem relação com as suas direções burocráticas, reformistas, stalinistas, as suas direções governistas, mas esse atraso de uma hora para outra vai ser superado. Porque, obviamente, que quanto mais luta tem, mais a classe trabalhadora rompe com essas direções. Isso a gente vê a nossa greve. Imagine você num momento catártico, numa convulsão social, numa situação revolucionária, em que não apenas uma categoria está em greve, mas milhares de categorias estão em greve, milhares de categorias estão paralisadas, milhares de categorias estão fazendo experiências com as suas direções. Os que vão dirigir são os mais abnegados, são os mais capazes, são os mais preparados. É a vanguarda que ele apontava lá. É o partido bolchevique dos dias atuais. São os partidos trotskistas.